Boa noite, graça e paz. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos clamar pela tua graça, pela tua misericórdia nesta noite. Que o Senhor venha nos ensinar a sermos homens e maridos segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, o título da nossa palestra hoje é o papel do marido. Mas o que vem antes? O marido ou o homem? O que vem antes? O marido ou o homem? Eu quero falar então, já que o tema é marido, falar mais especificamente aos homens. Quando foi que você deixou de ser menino e se tornou um homem? Quando foi que nós, deixamos de ser meninos? Eu lendo a respeito desse assunto, eu li um autor que diz o seguinte, que a diferença entre um menino e um homem, isso lógico é uma brincadeira, é o preço dos seus brinquedos. Diz que os homens têm brinquedos mais caros. E aí eu li isso e fiquei pensando que eu tenho percebido que tem homens que realmente têm brinquedos. Tem homens que são pais, maridos, que estão brincando de videogame, estão brincando de gastar dinheiro da família em coisas fúteis, em coisas que não são do proveito da família. Então isso me incomodou um pouco. E eu quero começar contando duas histórias minhas, do meu clique, de deixar de ser menino para ser homem. Quando eu fiz 15 anos de idade, o meu presente de aniversário foi ajudar o meu pai a fazer cerca na fazenda, e eu fiz 15 buracos de cerca no dia que eu fiz 15 anos de idade. No povo judeu, existe uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah é a celebração da passagem do adolescente de menino para homem. Mas vocês sabem o que muda na vida desse menino depois do Bar Mitzvah? Essa cerimônia é feita quando ele tem 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, ele recebe autorização para ir sozinho à sinagoga e para ler em público a Torá. Então a maioridade desse menino, aos 13 anos, é para Deus. A maioridade é na vida da fé, na construção da fé, da religião deles. Nós temos uns costumes totalmente diferentes, mas eu creio que com 13 anos é uma boa idade para o menino virar homem. Não só para ler a Bíblia, não só para ir à igreja sozinho e para poder, inclusive, debater alguns assuntos da fé, fazer perguntas e, inclusive, nascer de novo. Eu tenho 2 filhos que foram batizados um com 8 e outro com 9 anos de idade.
Porque eles confessavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles com essa idade. Então, hoje falar que tem adolescente de 40 anos é um negócio completamente doido, né? Bom, voltando para a minha história então, os meus amigos que sabem aqui, que me conhecem, sabem que eu nunca joguei futebol na minha vida. A não ser lá no ginásio, que era obrigado lá na disciplina. Nunca gostei. Quando eu tinha, nessa idade aí dos 12, 13 anos, já pensando na profissão, eu cheguei para o meu pai e disse assim, o que o senhor gostaria que eu fosse quando eu crescesse? Eu fiz a pergunta ao contrário, né? Porque normalmente é o pai que pergunta para o filho, o que você quer ser quando crescer? Eu perguntei para o meu pai, o que o senhor gostaria que eu fosse? E o meu pai vira para mim, para minha total tristeza, jogador de futebol. Hélio, foi a maior frustração da minha vida, porque eu não jogava nada. Você sabe aquele jogador que era o último a ser escolhido porque ninguém queria? Era eu. Não jogava. Mas também eu sempre falei e sempre gostei de ler muito e não gostava de matemática. E eu falei, não, vou te dar uma segunda chance, falei para o meu pai. Fala outra coisa. Ele falou, então você vai ser advogado. E naquele momento eu percebi que existia a possibilidade muito grande de eu ser um advogado. Porque eu gostava e porque meu pai queria. Então, para mim, aquele foi o clique de menino para homem. E eu comecei a pensar já como um advogado, como eu seria, o que eu teria que fazer, qual o caminho que eu teria que trilhar para chegar na profissão. Então foi muito importante essa fala do meu pai. Muito importante. E o meu pai era um homem semi-analfabeto, mas na minha casa nós tínhamos valores, princípios e principalmente limites. A segunda história que eu queria contar para vocês é que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a namorar uma moça que tinha 26. Ela tinha 10 anos mais que eu. Eu estava apaixonado. Eu queria casar. O meu pai não sabia que eu estava namorando, mas na rua, numa cidade pequena, todo mundo comentou e chegou ao ouvido do meu pai. E ele chegou na minha casa e falou, eu ouvi falar que você está namorando a filha do gerente do banco. Só tinha um banco na cidade. Aí eu falei, a gente está saindo aí, conversando e tal. Ele falou, isso termina hoje. Eu falei, mas como assim? Né? Como assim? Como que eu vou chegar para a moça agora e falar, meu pai mandou terminar? Não dá, né? E ele falou, você tem até as 9 horas para ir lá e terminar, ok? Aí eu fui pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu não queria terminar, meu pai queria. Ela morava num sobrado e tinha uma escada. E tinha uma porta de vidro, então da rua dava para ver a escada do sobrado. E eu convidei ela para a gente sentar ali na escada para conversar um pouco e tal, e conversando, e eu pensando, gente, o que eu vou falar e tal, e a hora correndo. E quando deu 9 horas, meu pai encostou a caminhonete na rua, eu olhei e falei, o negócio é o seguinte... Eu preciso terminar o namoro hoje, é agora. É agora. Porque não tinha outra opção. O meu pai emprestou o discernimento e a experiência dele para mim, porque eu não tinha nenhuma, mas ele tinha muita. E ele sabia que um namoro com 10 anos de diferença não ia dar certo. Principalmente naquela idade que eu tinha. Então, gente, eu queria dizer para vocês que ser homem não é difícil.
Ser marido também não é difícil, mas nós precisamos de princípios, precisamos de limites, nós precisamos de regras para poder viver. E estas regras e esses princípios, nós encontramos todos eles na palavra de Deus, porque o nosso Pai Celestial, Ele nos dá todos esses ensinamentos, Ele nos dirige para todo o caminho que é certo, e Ele fala através da sua palavra, só não vê e não observa quem não quer, ok? Dito isso, então, nós vamos começar, né, Edson? Anota aí, vamos começar. O papel do marido. Primeiro passo. Primeiro passo, exerça o seu papel. O papel de marido. 1 Coríntios 11, 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O texto da palavra de Deus não deixa dúvidas acerca disso. Quem é o cabeça dentro de casa? O homem é o cabeça da mulher, tendo Cristo por cabeça. Toda mulher que sabe que o seu marido é submisso a Cristo não tem nenhuma dificuldade de ser submissa ao seu marido. Porque ela sabe quem é que manda naquela casa, quem é o governo daquela casa. Ao passo que, se o cabeça do marido não for Cristo, é como um barco à deriva, que não tem rumo, que não tem uma direção. A Bíblia nos ensina que ambos são iguais. Eu não estou falando aqui, gente, de diferença entre homem e mulher, porque a Bíblia não faz diferença nenhuma entre homem e mulher. Eu estou falando de simplesmente hierarquia. Hierarquia. Em Gênesis 1, 27, na criação, Deus fez macho e fêmea. Ele fez ambos. E Paulo, em Gálatas 3, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, se for possível colocar no telão aí. Gálatas 3, de 26 a 29, Paulo, ele declara isso enfaticamente, que essas diferenças não existem. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, não tem diferença. Não é que o homem manda na mulher e o homem pode subjugar a mulher, ok? Mas o homem tem a responsabilidade de governar a sua casa. Apenas isso. 2, examine o seu coração. Por quê? Porque para a gente ter como cabeça Cristo, nós precisamos saber quem nós somos, onde nós estamos. Tiago 1:23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Não basta ser apenas ouvinte da palavra e não praticante. Aqui, né, desse púlpito, sempre temos ouvido que muitas pessoas ouvem a palavra todo domingo, vêm à igreja, participam de estudo bíblico, mas na sua vida não são praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos entender que o mais importante dentro da nossa casa, o mais importante no exercício do casamento é a vida com Deus.
É o governo de Cristo dentro da nossa casa. Esse é o mais importante. Não é profissão, não é dinheiro, não é lazer, não é saúde, não. O mais importante é ter Cristo como cabeça e praticar a palavra de Deus. Terceiro, seja amável e compreensivo. Presta atenção, maridos. Estou falando com vocês. As mulheres vieram ouvir aqui só para conferir, né? Eu sei que depois elas vão cobrar. Alguém me disse hoje que a esposa o mandou aqui. Não foi o Edson, não, foi outro, viu, Edson? Que a esposa o mandou aqui e que ela viria junto para poder cobrar em casa tudo que eu tinha falado aqui. Então vocês prestem atenção aí, que senão o lombo vai arder. Seja amável e compreensível. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como vaso, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha a consequência. Tratar com compreensão e amabilidade, porque a mulher é a parte mais frágil e deve ser tratada com dignidade. E tem um motivo, para que não se interrompam as vossas orações. Eu queria aqui ler com vocês Colossenses 3,19, porque tem alguns maridos que pecam, sendo grosseiros, sendo mal educados, sendo desrespeitosos com a sua mulher. E eu estou falando isso porque eu já presenciei. Então isso não tem acontecido somente dentro da sua casa, tem acontecido fora da sua casa. Então o marido que não respeita a sua esposa e não a trata com dignidade, como o vaso mais frágil, está pecando. O que diz lá em Colossenses 3,19? Maridos, amai vossa esposa e não a tratei com amargura. Aqui a palavra já usa outro termo, amargura. Tem marido que manipula a sua esposa com cara feia. Estou amargurado, estou mal-humorado, não fala comigo, é vítima, é dodói, cheio de mimimi. Homem que é homem, aguenta a barra. Homem, não digo o Hélio não, porque o Hélio já é fora da curva. Mas o homem, Deus fez o homem já fisicamente com mais força e com mais musculatura, porque desde o corpo até o seu emocional, ele deve suportar mais do que a mulher. Às vezes a mulher ela chora por alguma situação, ela fica triste, mas qual é o ombro que ela vai se socorrer? A quem ela vai procurar? Ela vai procurar o seu marido. Então, se a mulher chora e o marido chora, como é que fica? Vai faltar ombro. Vão ter que procurar o vizinho para chorar no ombro do vizinho. Então nós temos que estar preparados para aguentar, não só o peso físico, mas também o emocional. Outros homens optam pelo antigo pecado da ignorância. O que é o pecado da ignorância? Emburrei. Vou te ignorar. Minha mulher fez uma coisa que eu não gostei, eu vou ignorar. Nós já trabalhamos com casais há muito tempo, nós já assistimos casais que o marido ficou 15 dias sem falar com a mulher. E o que acontece quando o marido fica 15 dias sem falar com a mulher? Onde que vai o reflexo? Fala aí, marido.
15 dias sem falar com a mulher. Dá para fazer sexo sem falar? Hã? Dá? Não dá. Não dá. Quem que sai perdendo? Nós. Né? Então, nós precisamos agir de uma forma que a gente seja a solução dos problemas. Que a gente traga a solução dos conflitos. E muitas vezes nós não sabemos fazer isso. Nós não temos esse discernimento. Mas lembre-se do texto, o homem tendo por cabeça Cristo. Onde nós vamos buscar? Em Cristo. Onde nós vamos ter discernimento? Em Cristo. 1 Pedro 3,7 é um outro texto que fala a mesma coisa. Diz assim, 1 Pedro 3,7. Tem gente que está correndo lá. Já foi? Tá. Então, gente, eu li uma frase aqui no livro que eu estava estudando. O autor diz assim, o marido deve estudar a sua esposa. Ó. O que significa isso? Significa conhecê-la. Toda mulher, assim como todo homem, nós somos diferentes um do outro. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos uma identidade diante do Pai. Deus conhece cada um de nós, de forma individual. Mas o marido deve conhecer a sua esposa. Conhecer de que forma? Tanto no seu comportamento, quanto no seu emocional. Tem esposas que têm um limiar de tristeza mais alto, outras que têm um limiar mais baixo, mas o marido deve saber isso. Tem umas esposas que têm um limiar de paciência mais alto e outras que têm um limiar mais baixo, mas o marido tem que saber isso. O meu pai, ele discutia muito com a minha mãe. E nós, éramos crianças, a gente ficava muito tenso com aquelas discussões. E a minha mãe ficava ouvindo o meu pai falar. E o meu pai falava. E ele falava. E ele falava. E a minha mãe quieta. Muitas vezes na pia, e era domingo de manhã, ela estava limpando o frango, tirando a pena do frango, e o meu pai falando. De repente, a minha mãe virava, pera lá, que você vai ver agora, eu vou começar a falar, você não para mais, não sei o que e tal. O meu pai começava a dar risada. Essa era a hora que nós, filhos, gostávamos. Porque a gente sabia que o negócio ia acabar. Porque o meu pai começava a rir, ó, porque ele falava, mas ele não aguentava minha mãe falar. Então a dinâmica do conflito deles era essa. Sempre assim, sempre assim, sempre se repetia. A gente ficava esperando a hora, sabe aquela hora que você vai assistir o filme do Rin Tin Tin e chega a cavalaria? Essa era a hora. Né? Quando a minha mãe virava, era a cavalaria que estava chegando. Né? Que aí acabava a briga. Acabava a briga. Então, o meu pai conhecia minha mãe. Ele sabia que ele ia até um tanto, porque chegava um tanto que ela não deixava mais. Ela começava a se defender. Quarto, homens, maridos, cuide da sua família. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Cuidar da sua casa, meus amados. De que forma? Amar como Cristo amou a igreja. Mas isso não se refere a uma expectativa divina para a gente experimentar emoções. Amar como Jesus amou. E como Jesus amou? Como Deus nos amou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Marido que ama a esposa não é só da boca para fora, não é só na intenção, é na ação. O prover a sua casa
no concreto, no alimento, na necessidade e no emocional, é obrigação dos maridos. Cuidar da sua casa é obrigação. Isso diz respeito, amar a sua esposa e os seus da sua casa, diz respeito a uma ação muito terrena. Não é uma ação transcendental, eu amo a minha esposa, mas ela precisa ir no cabeleireiro e eu não vou dar o cartão para ela. Eu amo a minha esposa, mas eu não encho o tanque do carro dela. Você enche, Elião? Aí, garoto. Porque é mais apegado ao dinheiro do que à sua família. Na hora de escolher o prover a sua família, os seus filhos, pensa mais no dinheiro do que na família, no bem-estar da família. Então, o que a gente pode fazer para que isso mude na nossa casa, né? Observar a palavra de Deus, ter Cristo como cabeça, e aí então as coisas começam a mudar. Segundo passo, primeiro, cumpra com seus deveres. Esse aqui está ligado com aquele que eu falei para vocês, de não agir com ignorância. 1 Coríntios 7:3, marido, conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando na palavra aqui, né? Ou precisa desenhar? Conceda à sua esposa o que lhe é devido. O dever das relações sexuais é contínuo. Isso é bíblico. Tem pessoas que chegam a pensar que as relações sexuais forem feitas por dever, perde o romantismo. Mas tem que esperar, porque tem que ter clima, e aí hoje eu não estou muito legal, ela está meio com a cara assim, e... Não. É dever. É dever. Não está com vontade? Vai sem vontade mesmo. Deus depois conserta. Viu? Vai sem vontade. Depois do meio fica bom. Cadê a cota? A cota até saiu, ó. Ela vazou, né? Nós já tivemos muitas experiências assim. Não tá e tal. Vamos, né? Tem que ir, vamos lá. Depois do meio para frente, nossa, ia perder um negócio de louco aqui. Mas a palavra de Deus, como Deus conhece o que Ele fez, e Ele fez cada um de nós, Ele sabe do que a gente precisa. A gente precisa de um empurrão. Se a gente for esperar, mas tem que ter romantismo e tal, não vai funcionar. Então não é por prazer, é por dever. 2, seja homem. O que significa isso para vocês? Seja homem. Se algum outro homem chegar para você e falar para você, seja homem, chegar para mim e falar, seja homem, significa que é briga. É ou não é? Está querendo briga. Está falando que eu não sou homem. Mas o que significa isso? 1 Coríntios 16:13. Ser homem é sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esse é o significado bíblico de ser homem. Ser homem é amar. Por isso a Bíblia diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Ser homem significa amar, como Cristo amou a igreja.
Muitos homens se recusam a assumir as suas responsabilidades em casa. O que seria a responsabilidade sua, marido, dentro da sua casa? O que seria? Uma vez a gente estava num grupo de casais e um casal diz que casaram, foram para a lua de mel, voltaram, entraram no apartamento, tinha uma lâmpada queimada. O marido passou, nem é com ele, tal, foi dormir, no outro dia, nada. Passou uns 3 dias, ele chegou para a mulher e falou: escuta, você não viu que a lâmpada está queimada? Ela falou assim: eu vi, você não vai trocar? Ele falou: não, na minha casa quem troca a lâmpada é minha mãe. Ela falou: na minha casa quem troca é meu pai. E aí? Tem algumas coisas que as mulheres não dão conta de fazer. Isso é muito simples, muito fácil dividir as funções dentro de casa. É ou não é? Agora, quando quer dar uma de morto, né? Fazer de conta que não é com ele, ou por preguiça, ou por inabilidade, paga para fazer. Tem gente que paga para trocar lâmpada, mas paga. Resolve o problema. Homem tem que resolver problema, gente. Homem tem que dar solução nas coisas. Tem que fazer funcionar a sua casa. A família precisa comer, precisa estudar, precisa se locomover, precisa viajar. Como é que faz? Não deu? Não deu. Não deu, então não faz. Não. As coisas têm que acontecer. Nós temos um Pai celestial, nós temos um Deus que é soberano, que Ele faz tudo para a nossa salvação e para a nossa santidade. Mas a vida terrena, Ele nos capacita. Ele já nos preparou para isso. Um homem pode ser um mau provedor. Presta atenção que eu vou falar, hein? O que significa mau provedor? É aquele que deixa faltar as necessidades dentro de casa. É ou não é? Não. É também. O mau provedor é aquele que dá mais e futilmente aquilo que não tem necessidade. Tem pai que dá dinheiro para não dar amor. Tem marido que dá o cartão Black sem limite para não ficar junto com a esposa. Esse é um mau provedor. Porque ele dá o que não precisa. Às vezes não é aquilo que a mulher quer, não é aquilo que o filho quer. Ele não quer dinheiro, ele quer o pai. A mulher não quer dinheiro, ela quer o marido. Ao não assumir o seu papel, o homem deixa de supervisionar o funcionamento da casa. Mas ao assumir inteiramente o seu papel, o seu trabalho é recebido como culto espiritual bom e aceitável a Deus. O homem que exerce o papel de marido dentro da sua casa é como se fosse um culto a Deus. Ele está honrando. E vocês sabem quando que eu descobri isso? Quando meus filhos casaram. Quando meus filhos casaram, eu senti uma coisa estranha assim, tipo, será que eles vão ser bons maridos? Será que eu ensinei tudo o que eles precisavam saber? Será que eu fui um bom pai? Aí vem a prova para nós, como pais. Nós passamos pela prova. Não pense você que sendo um mau marido, ninguém está vendo. Não, a tua família está de olho. Eles estão sofrendo as consequências de você não assumir as responsabilidades que Deus te deu. Quem sofre as consequências são os seus. É a sua mulher e os seus filhos. Então,
o mundo hoje está relativizando tudo, né? Ah, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque, veja bem, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, ou então eu estou sem tempo. Não, não existe isso. Em primeiro lugar, vem o nosso Deus. Em primeiro lugar, vem a nossa família. Acima da igreja. É ou não é, pastor? Acima da igreja. O trabalhar na igreja também, se consumir tempo da família, está errado. Porque nós devemos representar Cristo como sacerdotes, profetas e reis no primeiro campo missionário que Deus nos dá, que é a nossa casa. O primeiro campo missionário. Onde que nós vamos pregar Cristo primeiro? Qual é o primeiro lugar que o nosso coração arde por aquelas almas? Qual é o primeiro lugar, quais são as primeiras pessoas que eu quero compartilhar o Evangelho e falar, gente, existe salvação, existe um Deus, existe um Salvador que fez por mim e pode fazer por você. É o primeiro lugar, é a nossa casa. Então a nossa casa não pode ficar em segundo lugar. 3. Seja fiel. Mateus 5, 28 diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Além do pecado do adultério, outro pecado sexual é o da infidelidade mental. Jesus diz, você não precisa nem se deitar com a mulher, outra mulher que não seja sua. Se você olhar para ela com um pensamento impuro, você já pecou. E hoje nós temos atendido muito e visto muitos homens sofrendo com infidelidade sexual, não na prática, mas na mente. No olho, na tela. É uma infidelidade. Porque se a tua mente se ocupa com algo que é adultério, é pecado. Então, ser fiel, a Bíblia nos ensina, homens de uma mulher só. Isso inclui, mas não se limita, a todos os tipos de vazões mentais de prazeres sexuais que não estejam ligados às suas esposas. Esse é um limite muito bom, porque muita gente pergunta assim, escuta, mas masturbar é pecado? Mas eu vou lá no banheiro sozinho, não tem ninguém comigo lá, eu não estou adulterando. Gente, Jesus colocou um limite. Ele colocou um limite. Qualquer vazão sexual que não seja com a sua esposa, ou eu com a minha esposa, é pecado. Então não dá para negociar pecado. Não dá para, tipo, vou dar um jeitinho aqui, vou dar uma voltinha ali e tal. Não. É pecado. Qualquer um que olhar ou pensar em outra mulher com pensamento impuro está pecando. Terceiro passo, vista-se como homem. Como é que a gente sabe que um homem é homem? Como é que você conhece, andando na rua, que um homem é homem? Você está andando no calçadão e você encontra com um monte de gente. Esse é homem, essa é mulher. Esse é homem, essa é mulher. Como é que você sabe qual é o homem e qual é a mulher? É a aparência, é a vestimenta. Eu não tenho outro jeito, eu não conheço a pessoa, encontrei ali, primeira vez. É a aparência da pessoa. E Deus fez macho e fêmea. E aí ele deixa a vestimenta, ele deixa a roupa como uma coisa muito importante. Inclusive, o profeta Isaías usa essa metáfora para falar da nossa salvação.
Gênesis 35:2 diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Olha só, Jacó estava com um povo idólatra. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Porque a mudança é de dentro para fora. Quando nós temos um coração puro, um coração trocado, e nós somos regenerados por Cristo, esse coração ele tem que aparecer. As pessoas têm que olhar para mim e para você. E tem que dizer assim, aí vai um cristão. Será que isso acontece? Quando as pessoas olham para mim e para você, eles, olha, esse é cristão? Ou esse é um homem que teme a Deus? Deve estar claro para nós que não há neutralidade em parte alguma. O relativismo é perigoso em todas as suas formas. Isso é verdade com respeito às nossas roupas. A visão do mundo moderno é de que tudo é válido, desde que a grife esteja à mostra. Vale tudo. Você pode usar qualquer coisa, né? Desde que, olha, está usando tal marca. Lucas 8:27, a palavra de Deus diz assim. Não sei se esse é o... não, está aqui. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Ele faz questão de dizer que ele percebeu que o homem estava possesso porque estava nu e não se vestia. Então vê como a roupa faz diferença. A roupa mostra qual é o seu estado de espírito, em que condição você está e quem é você. Esse é o objetivo da roupa. Também eu queria chamar um outro texto de Isaías 52:1. Por isso não nos surpreendemos com a nossa própria salvação. Por isso não nos surpreendemos que a nossa própria salvação seja representada em termos de roupa. O texto diz assim, olha, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Então o profeta está dizendo para Sião e para Jerusalém mudar a sua aparência, mudar as suas vestes. E também Isaías 61:3, ele vai dizer que nós devemos usar vestes de louvor e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos louvando a Deus, as nossas vestes têm que ser compatíveis com o nosso coração. 2. Porte-se como um homem dependente, um homem submisso. 1 Coríntios 7:23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Hoje nós temos visto muitos maridos vivendo escravizados por outros homens, pela sociedade, pelo mundo, pelas regras do mundo, que são relativas ou são contrárias à palavra de Deus. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Guarda o teu coração. E Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que nós saibamos quem exatamente nós somos e quem é Deus na nossa vida. Que maridos nós somos? Nós somos maridos governados por Deus ou nós somos maridos governados por nós mesmos? Nós amamos as nossas esposas com interesse, com um amor contaminado e com interesse, ou nós amamos as nossas esposas com o amor de Deus, com o amor ágape, incondicional de Deus? Que mesmo que ela esteja brava, mesmo que ela esteja triste, mesmo que ela esteja doente, mesmo que ela não esteja do jeito que a gente quer, nós devemos amá-las. Porque é assim que Deus, em Cristo Jesus, faz com o seu povo. 1 Pedro 5, de 5 a 7, a palavra de Deus diz assim: rogo, 1 Pedro 5, de 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Submissos ao Senhor, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. No momento em que nós tivermos essa revelação e ganharmos essa experiência de que nós somos pó, nós não temos nada a oferecer ao Senhor, a não ser o nosso pecado. E nós dependemos totalmente da graça e da misericórdia dele, nós podemos dizer que ele vai nos capacitar para sermos maridos melhores. E até chegar a ser como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Esse deve ser, maridos, o nosso objetivo. 3, trabalhe. Trabalhe. Tem marido que não trabalha. Tem marido que resolve ser marido. Profissão, marido. O trabalho dignifica o homem, mas a palavra de Deus diz: quem não trabalha, que não coma. A palavra é dura. A palavra de Deus trata o trabalho com muita sabedoria. Provérbios 24, 3 e 4 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Deus, ele não coloca o arroz e o feijão na nossa mesa, mas ele nos dá condições para que a gente trabalhe e para que a gente, com o nosso suor, ganhe o pão de cada dia. Se nós ficarmos esperando Deus colocar o pão, isso não vai acontecer, porque em primeiro lugar ele precisa nos ensinar a trabalhar. Ele não vai dar um peixe, ele vai ensinar a pescar. Muitos homens cristãos não pensam no seu trabalho, negócio ou dinheiro como algo que está sob a autoridade de Deus. A nossa vida, meus amados, não tem separação entre a vida terrena e a vida espiritual
de Deus. Tudo que nós fizermos. Por isso que a Bíblia fala, lá em, acho que 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive o trabalho, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então não dá para separar, meu trabalho é uma coisinha, um bico que eu faço aqui, outro ali, e hoje dá, amanhã não dá. Não existe isso. Não existe isso. Eu trabalho com família, profissionalmente falando, trabalho às vezes fazendo divórcios e trato muito com essa questão de pensão alimentícia. Tinha um juiz aqui na cidade, um só, não vi mais juiz assim, que às vezes a gente estava tratando ali do divórcio, o valor da pensão alimentícia, e o marido virava assim e falava, olha, eu não tenho condição de pagar nada porque eu estou desempregado. O que ele está querendo dizer? Que então o filho dele não come? Você está desempregado, o teu filho não come? Esse juiz falava assim, não quero saber o que você vai fazer. Você vai sair daqui agora catando latinha na rua, mas você vai pagar um salário para a tua família, senão você vai preso. Não dá para a gente se esconder atrás de incapacidades. Não dá para a gente dar desculpa de algo tão importante como a nossa família. Não tem essa possibilidade. Porque nós vemos milagres acontecendo todos os dias. E quando tem um marido que é submisso a Deus e que tem como cabeça Cristo, não precisa ter medo. Não fale, não dá. Porque o teu pai, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, ele é por você e por mim. E ele sabe tudo o que nós precisamos. E a Bíblia diz que, eu sempre esqueço esse texto, jamais vi um justo, como é que é? Deixa eu achar aqui. Salmo... Não. Padecer necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Qual é esse justo? Justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Não é que é um homem justo, porque a justiça do homem é trapo de imundícia. Mas é o justo que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, por quem Cristo morreu. E se Cristo morreu e já pagou toda a nossa conta, Ele jamais vai deixar faltar o pão na sua mesa. Jamais. Então, foi Salomão acho que foi Salomão que disse isso, né, pastor? Davi? Então foi o pai de Salomão. Olha só. Qual que é o endereço? 37:25. Olha só. Esse é um texto muito bom para a gente tomar posse dele e crer, para não dizer não dá. Para não dizer, gente, está ruim, está difícil. Está difícil. A não ser que você não creia. A não ser que você seja um descrente. Aí é outra história. Aí está difícil mesmo, porque você está dependendo só de você. E se eu depender de mim, a vaca vai para o brejo. Porque eu não dou conta. Mas aquele que é o meu Senhor, aquele que mora em mim, esse dá conta. Esse dá conta. Por isso, meus amados, se você quer ser um marido, se quer ser um homem segundo o coração de Deus,
seja, se ainda não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Precisa crer que você morreu juntamente com Cristo na cruz do Calvário. E que na ressurreição Ele te deu uma nova vida. E o texto da palavra diz que nós devemos andar dia a dia, levando o morrer de Cristo em nossas vidas, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. E a vida de Cristo se manifesta em nós, a começar dentro das nossas casas, a começar dentro da nossa família, a começar suprindo todas as nossas necessidades. Não precisamos ter desespero, nós temos que ter esperança naquele que é tudo nas nossas vidas. Até fechou meu estudo aqui. Qual que é o próximo? Acho que esse é o último. Seja piedoso. Olha só que interessante esse texto. Provérbios 8, 18 a 21. Riquezas. Esse texto aqui eu fiquei pensando nos avarentos, nos munheca de samambaia, naqueles que não põem a mão no bolso de jeito nenhum. Eu tinha um cliente que um dia ele usava a carteira aqui no bolso de trás, e aí eu falei, o senhor me empresta um documento para eu fazer aqui uma procuração? E ele foi tirar a carteira, e a carteira não saía, aí ele virou para trás e falou, carteira, é só um documento, não é dinheiro não. Porque a carteira já estava doutrinada a não sair do bolso para não tirar dinheiro. Tem homem que é assim, né? Filho pede dinheiro, hoje não vai dar, hoje não tem, a carteira está cheia, mas o cara está querendo guardar. Aí a palavra de Deus, Provérbios 8, de 18 a 21, diz assim, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Deus abençoa a minha vida, me enche de ouro, para quê? Para eu dotar os meus, aqueles que eu amo, de bens, e dar a eles o meu tesouro. Não é para eu reter, não é para eu guardar, não é para eu enfiar dentro do baú e sentar em cima, não é para eu fazer um buraco e esconder o meu dinheiro dentro do buraco, mas o meu dinheiro é para abençoar os meus e a minha família, e ver os meus filhos prósperos, a minha esposa bonita. Esposa bonita custa dinheiro, homens. É ou não é? Vocês sabem quanto custa uma chapinha? Elaine, quanto custa uma escova daquela Power que você tem? 5 mil, olha só. Custa dinheiro. Mulher bonita, o Braulio está careca de tanto trabalhar para dar dinheiro para a Elaine. Olha só, gente, mulher bonita custa dinheiro. Precisamos entender a dinâmica de Deus com relação a isso, né? Como que Deus funciona? Deus não retém nada. Deus nos abençoa abundantemente. Deus dá tudo que a gente precisa. E aí Ele dá para você segurar? Não. Tem gente que faz isso com dízimo, né? Acha que o dízimo, eu não vou dar, esse mês eu não vou dar o dízimo, não vou contribuir, não vou ofertar, porque eu acho que vai fazer falta. Igualzinho a Adão, né? Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi não crer no que Deus disse. E quando nós não dizimamos, nós não estamos crendo no que Deus disse. Nós estamos achando que Deus, de repente, vai que Ele esquece do meu pagamento, né? Vai que dá um problema lá no sistema e não cai no dia certo. Então, amados, viver em família, como maridos, como Deus quer, tendo Cristo como cabeça, é muito fácil.
E se alguma coisa que nós falamos hoje aqui tocou no seu coração, e você, de alguma forma, pensou que você pode fazer diferente, de acordo com a palavra de Deus, faça, já, hoje. Começa hoje. Começa a crer em Deus hoje. Começa a crer na palavra de Deus hoje, que as coisas vão acontecer na sua vida. O marido que tem compromisso com Deus e responsabilidade com os seus, deve servir ao Senhor na medida que obtém o pão para a sua casa. E devemos fazer isso de modo certo. Deus não deixa faltar o pão na sua mesa, como nós vimos no texto aqui de Salmos. Se Deus não deixa faltar o pão na sua mesa, por que Ele deixaria faltar outra coisa? Provérbios 3, 9 e 10. Vamos colocá-lo no telão? Acho que é o Fernando que está lá, né? O André? André. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você crê nisso? Ixi, não tem amém, só o Hélio falou amém aqui, hein? Amados, precisamos crer no Senhor. Precisamos tomar posse das verdades da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Precisamos entender a dinâmica de Deus para conosco. Precisamos ter mais intimidade com o Senhor para conhecê-lo, para saber que com Ele nós somos mais que vencedores. Então, fica fácil. E por fim, devemos também buscar as bênçãos de Deus por meio da busca diligente pela sabedoria. Qual é a sabedoria de Deus? Como que a sabedoria de Deus é revelada a nós? Através da sua palavra. Através do conhecimento, da leitura da palavra, através da revelação do Espírito Santo, nós temos mais intimidade com o Senhor. Nós conhecemos mais o Senhor, até o ponto que Cristo vai crescendo até a estatura do varão perfeito, e as pessoas possam olhar para nós, homens, maridos, e falar assim: aí vai um homem de Deus. Aí vai um homem responsável que cuida da sua casa. Aí vai um homem que é temente ao Senhor e que é alegre em todo o tempo. Se é isso que nós queremos, a nossa oração é essa. Senhor, vem em nosso socorro. Vem trabalhar nas vidas desses maridos, para que Cristo seja o cabeça de cada um deles, e eles sejam formados em Ti, homem segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.